Diretamente do Rio, Roberto Mota, manda bala. Direto com Mota. Fala, Mota. Fala, Emílio. Boa tarde, pessoal. Aí no Rio não dá pra viver sem piscina, né? Tem como. Não, mas eu moro perto da praia, Emílio. A praia quebra esse galho. O Rio de Janeiro hoje tá lindo, tá fazendo um dia espetacular. Boa. Um abração pra você, obrigado pela sua participação. Primeira coisa que eu quero perguntar pra você é o seguinte: o que muda porque Portugal, a esquerda tá lá desde da época Cabral. do Pedro Álvares, que é canhota, né? Eles o Partido gostam, Socialista. né? Navegava com a esquerda. Eles amam. E agora a direita, os caras aumentaram muito as cadeiras lá, né? A direita entrou muito forte nessa eleição. O que vai mudar isso aqui pro Brasil? Ou nada? Para o Brasil, é uma boa pergunta, Emílio. O Chega, né, que é o partido de direita português, ele teve um crescimento muito grande no número de cadeiras no parlamento. Quem teve a maior votação foi a Aliança, eu acho que é a Aliança Democrática, é uma aliança de partidos, dos quais o principal é o Partido Social Democrata. E, a princípio, eles não têm votos suficientes para formar um governo. Então, eles teriam que se aliar ou com o Partido Socialista, que, né, não conseguiu ter a maioria dos votos nas eleições, ou com o Chega, que é um partido de direita. Então, esse dilema está acontecendo em Portugal. O que é interessante é observar como a maioria da mídia no mundo inteiro trata o Chega. Eu já vi aqui eles serem chamados de ultradireita, de extrema-direita, de partido extremista. Olha, eu sigo já o deputado André Ventura, que é o líder do Chega já há algum tempo. Nunca vi absolutamente nada de extremista nas posições dele. Ele tem muito bom senso, está falando sobre algumas pautas que são importantes para Portugal e para a Europa, como a pauta da imigração, né, que em muitos países é completamente descontrolada e representa uma ameaça de várias formas. E aí ele é classificado como de ultradireita, de extrema-direita. A maioria da mídia simplesmente não consegue digerir um político que não é de esquerda e que tem boa votação. Eles não conseguem entender esse fenômeno. Então, mas isso aí já virou uma regra, né, o Mota? Por exemplo, nos Estados Unidos, também eu estava acompanhando lá a CNN americana, eles tratam, porque eles são mais à esquerda, né, que seria o Partido Democrata, né? Eles chamam o Partido Republicano, que é o partido do Trump, de o republicano do Trump. Eles não consideram e consideram de extrema direita. Que é o Partido Republicano, que já teve um monte de presidentes. Os caras estão careca de saber como é que funciona o Partido Republicano, né? E lá também tem esse negócio do partido ser extrema-direita. Por exemplo, no Uruguai agora, tem um presidente lá que é de direita, também a imprensa fala que ele é de extrema-direita. Mas parece que para a população isso aí pouco importa. Passou batido, né? De tanto falar, você começa a falar, não, isso aqui é um pouco de exagero, né? Porque não tem extrema esquerda. Quem é extrema esquerda no Brasil? Exato. Para a imprensa, para a maioria da mídia, só existe duas posições políticas. A boa, que é de esquerda, e a má, que é de extrema esquerda. Desculpe, de extrema direita, né? Então, a esquerda boazinha e a direita malvadona. Não tem nada no meio. Você nunca vê a grande mídia se referindo a partidos que são de extrema esquerda, são mesmo extremistas. A gente nunca vê a mídia chamá-los assim. Eles sempre são chamados só de esquerda ou até de centro-esquerda, né? Dá até vontade de rir. Aqui no Brasil, a gente tem vários políticos de esquerda que têm posições extremistas mesmo, extremas. Se dependesse deles, acabava a propriedade privada. Se dependesse deles, todo mundo que não é de esquerda ia para a prisão ou para o paredão. Mas a mídia nunca consegue chamar eles de extrema esquerda. Nos Estados Unidos é a mesma coisa. Nos Estados Unidos, o que aconteceu nos últimos anos é uma coisa inacreditável. A campanha que a maioria da mídia fez contra Donald Trump, e inclusive o Partido Democrata utilizando o sistema judicial americano
de uma forma como nunca aconteceu antes. Emílio, o Donald Trump foi o primeiro ex-presidente americano a tirar aquelas fotografias na delegacia de polícia, né, que chama mugshot. Foi a primeira vez que isso aconteceu na história americana. Donald Trump tem hoje contra ele 91 acusações criminais. As pessoas às vezes acham que certas coisas só estão acontecendo no Brasil. Eu vejo muita gente que fica desesperada. Aí eu explico, cara, olha só, isso está acontecendo no mundo inteiro. Eu não sei se isso se é consolo ou motivo para a pessoa ficar mais desesperada ainda, né? Então, mas, por exemplo, se você pegar exemplo, né? Você pega o exemplo, vamos ver o mundo, né? Você pega a Espanha, a direita ganhou. Sim. A Itália que chamaram lá a ministra lá de extrema direita, fascista. Queimaram a loirinha lá. Na Espanha, o Pedro Sánchez agora tem dificuldade para fazer governo também, porque a direita ganhou lá, ganhou muita cadeira e ele fica negócio de fazer. Portugal, mesma coisa. Suécia ganhou a direita. A Holanda, País Baixo lá, ganhou a direita. Então você vê, agora a gente vai ter eleição aqui. Será que vai só dar candidato de direita para prefeito? Essa risadinha aí que significa? O que significa? Significa sorriso. Essa risadinha. Esse sorriso bronzeado. Essa é uma pergunta muito difícil. Se você olhar a história do Brasil, né? A história do Brasil é cheia de surpresas. Se as coisas tivessem um mínimo de coerência, se o que acontece na política fosse realmente um reflexo daquilo que a gente vê nas ruas, eu diria para você, não tenho dúvida nenhuma que vai ser um dilúvio de candidatos de direita eleitos nas próximas eleições, né? Porque a maioria da população, na maioria dos países, está entendendo as loucuras nas quais a esquerda embarcou, né? Essa história toda, não estou nem mais falando das loucuras tradicionais, né? Que é ataque ao direito de propriedade, ataque à liberdade, essas coisas que a esquerda sempre fez, mas ter ressuscitado a censura do jeito que a esquerda fez, mais uma vez, no mundo inteiro. Isso não é um fenômeno exclusivo brasileiro. Essa loucura da ideologia de gênero, o uso do meio ambiente como pauta para atacar adversários políticos, né? A gente está vendo pessoas sendo ameaçadas de punições graves por causa de um encontro com uma baleia. Isso se chama extremismo ambiental. Você cria leis que a finalidade delas é atacar os seus adversários políticos. Então, o cidadão comum, ele olha isso e fala, pelo amor de Deus, eu não quero mais isso. Eu quero uma vida normal. Eu quero poder andar na rua sem medo do crime. Eu não quero liberação das drogas. Eu não quero essa loucura de ter que ficar na porta do banheiro quando a minha filha vai para ver se vai entrar, né, alguém que não deveria estar lá. Eu acho que isso está acontecendo no mundo inteiro. A esquerda pirou tanto na batatinha que ela perdeu o contato com o homem comum. Então, se a nossa realidade guardasse o mínimo de coerência, é isso que eu esperaria ver nas próximas eleições. Certo. Olha, já que você está falando da esquerda, eu queria que você falasse um pouco sobre a Petrobras. É uma pauta da Samidana, mas um dia só o valor de mercado da Petrobras perdeu mais de 53 bilhões que eu estava acompanhando. E o Brasil foi convidado, meu querido Mota, para visitar a Venezuela para falar, inclusive, sobre petróleo. O que você tem a dizer? Isso é uma loucura, né? Tem uma frase que diz que o melhor negócio do mundo é uma empresa de petróleo bem administrada. E o segundo melhor negócio do mundo é uma empresa de petróleo mal administrada, né? Que foi o que aconteceu com a Petrobras durante todos os governos de esquerda. Não se trata de uma narrativa, isso é fato, basta olhar. A gente estava outro dia falando no Pingos nos Is de uma refinaria que era para custar, se eu não me engano, 2 bilhões de dólares, e já custou 20 até agora. 20 bilhões de dólares dá 100 bilhões de reais. Vocês sabiam que com 100 bilhões de reais a gente dobra o número de vagas nos presídios brasileiros e reconstrói tudo segundo o padrão ONU, que dá mais ou menos 80 mil reais por cada preso? Então, as pessoas que reclamam de que os presídios brasileiros são medievais, que as condições são terríveis, só com dinheiro desta refinaria
a gente resolveria os problemas do Brasil. 100 bilhões de reais você compra a Venezuela inteira, com todo o petróleo que com tem Maduro lá. junto. Com Maduro junto, vem porteira fechada. Porteira... Que A mais? família vende tudo. Você sabe que eu fiquei abismado aqui com esse dado do SAMI, né, da produtividade do Brasil, né? Como é ruim, hein, Mota? Eu nem imaginava que era tão ruim assim esse número, né? É muito ruim. Para você ter uma ideia, Emílio, até, se eu não me engano, 1985, a Coreia do Sul tinha uma produtividade menor do que a brasileira. Se você olhar os gráficos, né, a produtividade brasileira está mais ou menos a mesma e a Coreia do Sul começa lá embaixo, vai subindo, vai subindo, vai subindo. Lá pelos anos 80, ela ultrapassa a brasileira. Hoje, a produtividade da Coreia do Sul está lá em cima. E a gente ficou lá embaixo. E é como o Samidana disse, isso se traduz em riqueza. Produtividade quer dizer o seguinte, você senta para trabalhar, em 1 hora de trabalho, você produz 1/5 do que uma pessoa nos Estados Unidos produz. Tá? O Sam explicou algumas das razões, isso tem a ver com a tecnologia que a gente tem ao nosso dispor, a qualidade dos serviços de comunicação e principalmente com o ensino. Nós vimos semana passada um escândalo, né, assim, de proporções inacreditáveis, quando uma diretora de uma escola do Sul denunciou um livro didático que ela tinha recebido para distribuir para os alunos. Vocês veem, enquanto a Coreia do Sul, os alunos da Coreia do Sul estão aprendendo coisas que vão aumentar a produtividade deles, olha o que é que os nossos alunos estão recebendo, né, como parte do material didático. É um livro tão vulgar, a gente falou muito sobre isso no Pingos, e não dá nem para citar os trechos. Não dá, vai na televisão ler o que está ali, né? Ô, Mota, então, deixa eu só fazer um break aqui pro nosso querido Dedê. Dedê, para você, Dedê, que está bravinho lá. Vai show. Lá, Reginaldinho. Manda lá, Albeta. Ô Mota, a gente tá falando da questão da guinada da direita em alguns países, né? Você acredita que isso aí relacionado com a Petrobras, que a minha intenção aqui é falar do aumento de gasto do governo, mas você acha que a guinada da direita é mais pela pauta cultural, essa que você tá fazendo, que a esquerda foi muito pra esquerda, nessa questão do ili-nili, do pronome neutro aí, dos materiais infantis, ou você acha que a direita tá ganhando pela pauta econômica, porque o aumento de gasto tá aumentando, o povo tá começando a entender que está pagando menos imposto, mesmo com propaganda de jornalista falar aumento de imposto, entenda como é bom. Você acha que a guinada da direita é mais pela pauta cultural ou pela pauta econômica ou pelas duas? Eu acho que depende do país, né? Por exemplo, na Argentina não há dúvida que foi a questão econômica. Aqui no Brasil eu acho que ainda é pela questão cultural. As pessoas estão se dando conta, né, quando você vê autoridades defendendo, por exemplo, né, medidas que na prática vão significar um tipo de liberação de drogas, as pessoas levam um susto. Quando elas veem essa história do livro escolar, você leva um susto. Quando as pessoas entendem o que é a situação da criminalidade no Brasil, eu lancei um livro chamado A Construção da Maldade, que para mim a surpresa foi best-seller, já vendeu mais de 100 mil exemplares. As pessoas leem o meu livro, elas ficam chocadas. Elas não tinham a mínima ideia de que a situação no Brasil era tão ruim assim. Então aqui no Brasil, acho que ainda é a pauta, não é só cultural, né? É uma pauta de comportamento, vamos chamar assim, de moral, mas não vai demorar muito para a questão econômica ser a principal. E a gente está vendo sinais disso já, eu acredito. Ô Mota, essa questão do livro aí, você acha que foi o quê? Foi uma falha? Foi uma sacanagem? A quem interessa esse livro chegar na mão da molecada, hein? O livro é ruim, né? É ruim o livro, né? O livro é ruim. Olha só, se você quer um livro que fala sobre sexo, que fala sobre erotismo, há muitos livros bons, de autores bons. Esse livro não é um deles, né? Morgado, o que acontece é o seguinte, a máquina que cuida da educação no Brasil é uma máquina de esquerda. Se você for eleito presidente amanhã, Morgado, você vai sentar lá na cadeira,
o máximo que você vai conseguir fazer é indicar o ministro da Educação e talvez mais 3 ou 4 que vão trabalhar embaixo dele. Todo o resto da máquina é de funcionários, de servidores que já estão lá há bastante tempo, que entraram lá nos últimos 16, 20, 30 anos. A mentalidade dessa máquina de ensino do Brasil não é só no Brasil, eu preciso ser justo aqui. O mesmo fenômeno, talvez em grau mais avançado ainda, acontece nos Estados Unidos e em vários países da Europa. Esse espaço do ensino foi tomado pela esquerda. Canadá então, vai ser uma luta dura para a gente conseguir reconquistar, e eu acho que essa luta começa pelo envolvimento dos pais, que muitas vezes, até pouco tempo atrás, a maioria dos pais não se dava conta desse problema. Isso está mudando. Tem que ir lá na Associação de Pais e Mestres. Tem que ir lá, que o pai não vai, viu? Não vai. O pai não vai, não gosta de ir na reunião lá. Você não vai, né, Zuzu? O Zuzu não vai. O Zuzu, quando estava solteiro, ia lá pra ver as mamães. Vão lá. Ele me deu a dica lá do Red Balloon perto da casa dele. É o seguinte, tem que ir lá e ficar de olho, na escola, porque os professores ficam com medo quando os pais vão, quando o pai chega lá. É presente. Ele fala, pô, os pais estão olhando as crianças, tem que olhar a lição. Material. É lógico, senão... Aí que começa, né? Você vê países como o Canadá lá, Canadá tá horrível, né? Tem muito brasileiro que mora lá, acho que o Mota deve ter acompanhado aí essa história. Lá o cara não quer saber se a criança pode se identificar como sapo, se ela quiser. Então, sim. É assustador, né, Mota? Eu acho que é o seguinte, eu acho que não tem problema do cara lá se jogar no esporte, fazer tudo. Criança devia ser sagrado. Não mexe. Não é, Mota? Criança é criança, deixa a criança na escola, faz lá educação. Desenvolver, geografia, matemática. Sim. Não ser tão exigente como o Sami é com o filho dele. O filho dele tem 5 anos, faz equação do segundo grau. 8 anos ele já faz equação do segundo grau, eu acho uma sacanagem. Mas eu acho que criança tem que ser respeitada. A gente devia ter o cara da esquerda, sim, a esquerda hilarie, a esquerda festiva, que dança, canta, que põe os chapéu de índio. Devia falar, ó, vamos fazer o seguinte, a direita bolsonarista, a direita mais à esquerda, falar, ó, criança a gente não mexe. Vamos fazer um pacto, todo mundo aqui. Sim. Criança a gente deixa até o cara fazer, sei lá, pode pedir pro Fuzil perguntar o que você acha de uma política, sei lá, o... isso aí devia ser uma coisa de todo mundo, né? Não vamos mexer com criança. Porra, que sacanagem isso aí, né? Eu concordo 100%, Emílio. E tem mais uma coisa. Eu acho que os valores, a verdadeira educação é dada pela família, é dada pelos pais. A gente falou muito sobre essa história desse livro. Eu não acho que é papel do Estado ou da escola ensinar valores morais aos meus filhos. E isso tem a ver também com questões de comportamento sexual. Isso é obrigação dos pais. A responsabilidade da escola é o ensino, ensinar as matérias, ensinar a ler, ensinar a escrever, ensinar o fundamento da ciência. E hoje a maioria das escolas não consegue nem fazer isso direito. E aí vão entrar nessas outras coisas que têm a ver com valores, têm a ver com comportamentos, que isso é função da família. Boa. Bom, queria agradecer a presença sempre ilustre do nosso querido Mota, diretamente do Rio de Janeiro. Você está lá no Pingos, né? 6 da tarde. Você estava de férias ou não? Você não estava esses dias? Não, eu tirei uma semana de férias só, mas já tem uma semana que eu voltei. Fiz até plantão nesse final de semana agora, sábado e domingo, no Jornal da Manhã. Sério? Com Vitor Brown e a Elisângela Carreira. Você está quebrando o palco Zé, né? Não. Pois é. Quando você não tá lá, eu nem assisto. Você tá quebrando o palco Zé, eu acompanhei não. É que a gente não pode deixar passar oportunidades de esclarecer coisas que não estão muito bem explicadas, né? Eu acho que a gente não pode se dar o luxo de ficar em cima do muro. A gente tem que explicar para as pessoas as coisas como elas são e mostrar a nossa opinião. Então... É isso que eu faço. É o seguinte, a gente pode não ter muita certeza, mas o que é errado, que tá errado, tá errado. E a gente sempre sabe quando tá errado. É isso, né, Mota? É isso. O errado, a gente sabe, a gente tem certeza que tá errado.
E eu acho que não tem nada de nenhum problema a gente dizer, Emílio, quando a gente não sabe. Né? Olha, eu não entendo disso, eu não sei, eu não tenho como dar palpite. Mas a partir do momento em que a gente está numa discussão e alguém fala alguma coisa que está incorreta, porque você sabe, você estudou esse assunto, você tem a obrigação de levantar a mão e dizer, olha, desculpe, isso está incorreto, não é assim. Não é uma questão de opinião, é uma questão de fato, né? Eu acho que isso faz parte da nossa missão aqui. Boa. Obrigado, viu, Mota? Você devia ser candidato. Emílio. O Mota devia ser Fala bonito. Ele é o cara que criou o Partido Novo. Criou. Daí e o Amolindo afundou. Isso, o Chapolin Colorado. O Amolindo afundou. Quem afundou o Novo? Chapolin Colorado. Foi o Chapolin? Foi. Obrigado, Mota. Vamos ao nosso